Você sabia que os fundos imobiliários são divididos por tipos e que cada tipo lá dentro tem uma subcategoria? A gente encontra hoje 4 grandes tipos de fundos imobiliários. Eu vou passar para vocês quais são elas e vou passar também quais são as subcategorias que a gente encontra dentro dos 4 tipos, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo para você entender tudo certinho sobre os fundos imobiliários. E se você quer ficar por dentro desse tipo de conteúdo, eu tenho um convite para te fazer. Vem aqui embaixo e se inscreve no canal. Eu tô postando conteúdo toda semana aqui no YouTube, então tem muito conteúdo desse tipo e a linguagem é super simples, super leve, então vem aqui e se inscreve no canal. Chega de enrolação e bora pro conteúdo. Bom, antes de eu passar para vocês quais são essas 4 classes, né, esses 4 tipos de fundos imobiliários, é importante eu falar algumas características dos fundos imobiliários, senão vai ficar um negócio meio, tem esse tipo, e esse tipo, e esse tipo e acabou. Vou passar para vocês um basicão dos fundos imobiliários para a gente entender por que existem os tipos, né, de cada fundo, né? Por que os fundos são divididos dessa maneira. Bom, por meio dos fundos imobiliários, a gente tem o acesso a imóveis de primeira linha, tanto os imóveis de primeira linha quanto os inquilinos de primeira linha, né? Porque, para pensar, enquanto a gente está querendo comprar um apartamento, uma casa para alugar, nos fundos imobiliários a gente vai ter o acesso a poder comprar imóveis que a gente não conseguiria comprar com o nosso dinheiro, né? A gente não ia conseguir comprar um shopping com 100 mil reais. Impossível isso. Então, nos fundos imobiliários a gente consegue fazer esses aportes. E além do mais, comprando um fundo imobiliário, comprando, por exemplo, um galpão logístico, a empresa que está lá alocada naquele galpão logístico, a empresa que a inquilina, né, nossa, é uma empresa super confiável, como uma Via Varejo da vida, ou um Magazine Luiza, e não o Zé da esquina que está lá no seu apartamento, morando lá, e você não sabe se ele vai pagar ou não. Então a qualidade é tanto dos imóveis quanto dos inquilinos, beleza? Outro ponto bastante importante é o investimento inicial que você vai ter que ter. Nos imóveis tradicionais, quando a gente está pensando em comprar um imóvel, né, a gente tem que desembolsar uma boa de uma grana, né? 100, 200, 300 mil reais, meio milhão, 1 milhão, 2 milhões para a gente comprar um imóvel legal, para a gente conseguir uma renda aí mensal. O investimento inicial é muito alto. Já nos fundos imobiliários, não. Nos fundos imobiliários, para você investir nisso, basta uma cota. Você tem ali o valor de uma cota, que está ali em torno de 10, 20, 50, 100 reais, você já pode começar a investir em fundos imobiliários. Então, o investimento inicial é muito menor, você tem um acesso muito mais fácil, né? Tendo acesso mais fácil também entra outro ponto que é a burocracia. Quando a gente está falando nos imóveis lá, a gente comprar um imóvel, você tem que fazer a negociação, você tem que passar a escritura, tem que fazer um monte de coisa. E nos fundos imobiliários você tem que abrir uma conta numa corretora, mandar uma ordem e pronto. Você vai comprar um fundo imobiliário como se fosse comprar uma ação. Super simples, super fácil. Para mim tem 2 pontos que eu vou comentar agora que são o grande diferencial dos fundos imobiliários, né? Por que é tão importante a gente ter nosso dinheiro em fundos imobiliários ao invés de imóveis tradicionais? Primeiro é o reinvestimento. A gente consegue pegar o aluguel que a gente está recebendo, né, dos fundos imobiliários, o dividendo, e comprar mais cotas, para que no próximo mês a gente consiga aumentar o nosso aluguel, né, aumentar o nosso dividendo. Enquanto nos imóveis tradicionais isso não acontece. Você vai receber lá R$1.000, você vai comprar uma janela nova, um ar-condicionado novo para o apartamento e no próximo mês não vai vir 1.100, 1.200. Então esquece isso. Nos fundos imobiliários dá para ter. E o segundo ponto que eu comentei com vocês é em relação aos custos. No imóvel tradicional você tem que pagar imposto de renda sobre os aluguéis que você vai recebendo, né? Tem uma tabelinha, eu já expliquei tudo isso que eu estou falando para vocês em outro vídeo, vou deixar aqui no card para vocês verem a diferença, né, toda mais detalhada, mas nos fundos imobiliários você não vai precisar pagar nada de imposto de renda sobre os dividendos que você vai receber, tá? Coloca isso na sua cabeça, isso é super legal pra gente que tá investindo, tem essa isenção aí fiscal, então super de boa. Mas o mais importante de você comprar um fundo imobiliário, ao invés de um imóvel, é que quando você compra um fundo imobiliário, por natureza, ele é diversificado. Lógico, tem os fundos imobiliários que são monoativos, que compram só um imóvel, mas finge que eles não existem, tá? Vamos falar nos fundos imobiliários no geral. Os fundos imobiliários no geral, eles são bem diversificados. Eles têm vários imóveis dentro do portfólio, ali dentro da carteira de investimentos que eles têm, né? Dentro dos ativos que eles têm. Coloca isso na sua cabeça, porque isso vai ser super importante para a gente entender todos os tipos de fundos imobiliários. Então, dada essa explicação, eu comentando aqui com vocês tudo isso que eu já falei, né, das diferenças, dando uma introdução aqui dos fundos imobiliários, a gente pode citar os 4 grandes tipos, 4 grandes classes
E aí eu vou explicar cada uma delas, dar o exemplo de cada uma delas dos fundos imobiliários. O primeiro tipo é o tipo que a gente está mais acostumado, mais fácil de entender, que é um fundo imobiliário de renda, os fundos de renda, né? Que são mais conhecidos como os fundos de tijolos. O que seria isso? Seria a gente comprar um fundo, né? Comprar cotas desse fundo que investe em imóveis físicos. Vai ter um fundo lá que vai comprar um imóvel, seja qual for o imóvel, que daí entra nas subcategorias, mas que vai comprar um imóvel que existe lá, que é físico, que de tijolo, vamos falar assim. É o tipo de investimento imobiliário, né, que a gente está mais acostumado, porque quando a gente fala vamos comprar um imóvel, a gente pensa, puta, vamos comprar uma casa, comprar um apartamento, vamos comprar uma sala comercial e vamos alugar e receber uma renda por aquilo. E os fundos de renda são exatamente isso, só que eles abrangem muito mais. E aqui que está todas as subcategorias dentro dos fundos de renda, tá? Dentro dos fundos de tijolo. A gente tem os fundos de shoppings que, se você não sabe, as lojas que estão lá no shopping têm que pagar um aluguel, né? Para quem é dono do shopping. Se você tem uma cota aí de um fundo de shopping, você vai receber essa porcentagem. E aí esses tipos de fundos aqui, normalmente eles recebem uma participação, né, no aluguel do resultado das lojas. Então, se as lojas vão bem, você vai receber mais dividendo, mais aluguel. Eu estou falando isso no geral, tá? Não num fundo específico. Lógico, pode acontecer casos e casos. E esse tipo de fundo específico, fundos de tijolo, fundos de renda, de shopping centers, sofreu bastante com toda a crise que a gente está passando. Mas a gente tem também fundos de galpões logísticos, com o e-commerce crescendo pra caramba, deu um boom também, porque um galpão logístico é onde ocorre você pede, né, um online e vai sair daquele galpão logístico. Então lojas como a Magazine Luiza, como o Via Varejo da vida, que é Casas Bahia, né? Essas lojas, o e-commerce cresceu pra caramba na pandemia, cresceu pra caramba com a quarentena, né, com tudo que tá acontecendo. E esses galpões logísticos foram super legais, deram super bem. A gente tem também fundos de lajes corporativas, que seria basicamente as salas comerciais, né? Só que lembra, sempre que a gente está comprando um fundo imobiliário, sempre não, porque tem os casos, mas quando a gente está comprando um fundo imobiliário bem diversificado, a gente não está comprando uma sala lá, a gente está comprando vários ativos em diversas cidades, diversos estados, enfim. Tanto nos shoppings, né, a gente tem diversos lugares de shoppings, quanto nos galpões logísticos também. Então, lembra, sempre diversificação. Além deles, tem também lojas de varejo, como eu estou lembrando agora aqui, tem um fundo aqui que investe em imóveis do Grupo Pão de Açúcar. Então, aquele imóvel lá do Pão de Açúcar aí da sua cidade deve ser desse fundo aí, porque eles têm imóvel pra caramba do Grupo Pão de Açúcar. E o Grupo Pão de Açúcar não é só o Pão de Açúcar, tá? É o Grupo Açaí também. O Grupo Açaí não, a loja Açaí, que faz parte do Grupo Pão de Açúcar. E aí tem também fundos imobiliários de agências bancárias, de hospitais, e tem também um fundo imobiliário de fazenda. Então tem tudo isso que eu comentei para vocês. Eu já comentei aqui em algum vídeo sobre o fundo de fazenda, né? Clica aqui no card para você conferir. Então esse é o primeiro tipo aí de fundo imobiliário, tá? O fundo imobiliário de renda, de tijolo, que tem todas essas subcategorias dentro dele. E aí o segundo grande tipo de fundos imobiliários são os fundos de recebíveis, que são mais conhecidos como os fundos de papéis. Eles têm esse nome porque eles investem não em um imóvel físico lá, eles investem em títulos imobiliários, como CRIs, como LCIs, LHs, enfim, são títulos de renda fixa imobiliário, tá? E aí explicando rapidinho o que é tudo isso, eu não vou entrar em detalhe aqui, pretendo gravar um vídeo sobre CRI, sobre LCI, LCA, CRI, CRA, LH, pretendo fazer tudo isso mais pra frente aqui no canal. Então se você quer, comenta aqui embaixo que daí eu preparo pra vocês. Mas basicão é o seguinte, tem uma empresa que quer construir, só que ela tá sem dinheiro. E aí ela emite esses títulos, as pessoas compram esses títulos, financiam a construção e aí depois, com a venda dos imóveis, com o aluguel deles, essa empresa vai pagar, vai distribuir, né, para as pessoas que compraram o título uns juros a mais. E aí esses títulos são isentos de imposto de renda também. Eu tô falando no geral, tá? Bem simplão aqui, só para não passar batido esse assunto. E aí os fundos de papéis, eles compram diversos títulos de renda fixa imobiliária, tá? E aí a sua carteira basicamente vai te pagar, né, um dividendo, que seria os juros desses títulos que eles estão recebendo.
simples de entender, super fácil, beleza? E como terceiro grande tipo aí de fundo imobiliário, a gente pode citar os fundos de desenvolvimento imobiliário. Se você for pegar a essência, né, eles são bem parecidos com os fundos de papel, só que em vez dele comprar um papel de renda fixa que vai pagar para ele mesmo tá lá pegando o dinheiro do todo mundo que colocou naquele fundo, né, e comprando, financiando um imóvel, financiando a construção, né, o desenvolvimento daquele imóvel, para depois ou lucrar com a venda dele, né, ou lucrar com arrendamento. Esse é um tipo de fundo mais arriscado que os outros, mas é importante eu comentar aqui porque também é um grande tipo aí de fundo imobiliário, beleza? E como último fundo que eu vou comentar, eu vou falar um pouco mais dos FOFs, os famosos fundos de fundos imobiliários. Pensa que você aí está querendo diversificar, então você vai comprar um fundo disso, fundo daquilo e fundo disso. Fechou? Por que não um fundo imobiliário pega e faz tudo isso para você? Exatamente o que o fundo de fundo, os FOFs vão fazer. Eles vão pegar diversos tipos de fundos imobiliários e vão investir neles. Ou seja, é um fundo que compra cotas de outros fundos. Então, para resumir de vez o que é um fundo de fundo, ele é um fundo imobiliário que é uma carteira de outros fundos imobiliários. Morreu. E aí, antes de eu terminar, antes de eu acabar com todos os tipos de fundos, eu esqueci de falar dos fundos híbridos, que não são fundos de fundos, mas eles são híbridos. Por exemplo, ele investe tanto em fundo de papel quanto em fundo de tijolo. Então ele vai ter ali um LCI, mas aí ele também tem um imóvel, ele tem um shopping, ele tem um galpão logístico, ele pode ter tudo isso, né? Ele é um fundo híbrido. Eu acho que ficou fácil de entender todos os tipos de fundos imobiliários. Eu não consegui achar um material que classificasse dessa maneira, de forma bem simples, de forma bem de boa de entender. Sempre falava de um, aí ficava discorrendo daquilo, enrolava e aí não falava do outro. Então eu trouxe esse material aqui para vocês, para ficar fácil de vocês entenderem. Esse é o intuito aqui do canal. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma ponta solta, se eu falei alguma coisa errada, pode ter acontecido, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu tô postando conteúdo toda semana aqui no YouTube, então não deixa de se inscrever no canal, pra você não perder nada do que tá por vir. Como eu sempre tô falando, é só o começo, pessoal. Conto com vocês nos próximos vídeos e valeu!